Minha diretoria começa a Libertadores pro Botafogo e começa, infelizmente, do jeito que terminou o ano passado, perdendo, frustrando seu torcedor dentro de casa com um jogo que era difícil, ao contrário do que muitos torcedores brasileiros andam propagando aí, de que os times brasileiros têm obrigação de na Libertadores ganhar todo mundo, porque é uma baba, porque é isso, que é aquilo, ignorando o fator Libertadores, ignorando que hoje o futebol ele é medíocre e nivelado por baixo, e nenhum time de nenhum lugar tem grandes craques nem nada disso. Se você olhar para o time do Botafogo, você vai ver que o Botafogo também não tem grandes craques. E, portanto, é absolutamente possível jogar um jogo contra um time colombiano e esse jogo ser difícil, porque nós não estamos falando do futebol da Venezuela, estamos falando da Colômbia e a graça da Libertadores é isso. O mesmo cara que coloca a Libertadores num patamar onde o time dele tem que ganhar todos os jogos é o mesmo cara que quando ganha a Libertadores coloca o time dele no céu. Então, se é tão difícil assim de ganhar, tem que ter um motivo de ser difícil. Né? O que justifica o Júnior Barranquilla fazer 3-0, depois do Botafogo diminuir, terminar 3-1, fazer 3-0 logo no primeiro tempo em cima do Botafogo dentro de casa? Não justifica. Claro que não. 3-0 é um resultado absolutamente fora da realidade e o Botafogo tomou uma paulada bem fora do contexto da Libertadores. Se o jogo tivesse sido lá, a gente podia até, tudo bem, faz parte. Agora, qual que é a pica? A pica não é o resultado. Perdeu, faz parte, é o primeiro jogo, vamos em frente. A pica é que o grupo do Botafogo, como eu disse aqui no comentário que eu fiz no sorteio dos grupos e fui rechaçado pelos botafoguenses e outros torcedores dizendo que o Botafogo tinha até o grupo mais fácil e para mim tinha o mais difícil. O problema é, o Botafogo está num grupo que, na minha opinião, tem times difíceis e ele perde um jogo em casa. Cara, vai ter que achar esse resultado em algum outro lugar, porque você perdeu o jogo em casa. Pelo que a gente viu hoje, não vai ser fácil bater o Júnior Barranquilla na Colômbia. Então o Botafogo tem que começar a fazer conta em cima dos resultados dos outros e achar um resultado fora de casa de vitória para compensar esse jogo daqui e ainda assim ele tem que ir analisando os outros resultados do grupo para ver como é que vai ficar a situação. Não é fácil o grupo do Botafogo. Mas falando do jogo, eu acho que o jogo tem uma intervenção da arbitragem grande. Com 10 minutos de jogo ele dá um pênalti que, porra, cara, na boa, não dá. Não dá porque aí o jogador de futebol tem que amputar o braço. Não tem outra opção, cara. O cara dá um chute forte na frente, a bola bate no braço do jogador do Botafogo, mas, cara, ele não tem onde enfiar aquele braço. É uma bola muito em cima dele e tal. Eu entendo que os árbitros estão marcando essa falta e tal, esse tipo de pênalti, mas, assim, é completamente maluco se você imaginar, porque o que ele faz com aquele braço ali, então? Não tem como, é muito em cima. Eu não vejo pênalti de forma alguma se não há nenhuma intenção de ampliar ou de. Pra mim, não é pênalti nem a pau. O árbitro marca o pênalti, o Júnior faz 1-0 e aí o Botafogo entra com aquele mesmo problema de sempre. O Botafogo entra em pânico. O time do Botafogo sofre de síndrome do pânico absurdamente. De todos os Botafogos que nós já vimos que já sofriam desse problema, esse Botafogo deve ser um dos piores. O Botafogo entra em pânico, começa a perder bola e quando ele perde a bola, a defesa não consegue acompanhar os contra-ataques do Júnior Barranquilla, que veio para isso, e eles começam a criar oportunidades de gol em contra-ataque que, cara, parecia um coletivo, parecia um treino. Cada bola enfiada era um inferno para a defesa do Botafogo. E aí não adianta nem falar de lentidão ou não da defesa, porque, cara, mesmo se os jogadores fossem rápidos, eles teriam que correr atrás do zagueiro, do atacante do Júnior Barranquilla. Não é uma questão de você dividir uma corrida. Não, eles corriam pelas costas, entendeu? Não era perder na velocidade, era questão de realmente de posicionamento e do fator surpresa que o Júnior Barranquilla fez brilhantemente. E que eu acho que tem uma dose aí que a gente se recusa muito no Brasil a fazer e deveria fazer com mais frequência, que é também enxergar o lado do outro time. O Júnior Barranquilla fez um partidaço hoje no Engenhão. Não foi só o Botafogo que jogou mal. Os caras jogaram pra caralho. Os caras armaram uma porra do Marapuca pra cima do Botafogo e funcionou. Os contra-ataques perfeitos, bolas enfiadas entre os zagueiros muitas vezes, deixando o Botafogo com um pouco de receio de partir pra cima com os laterais, com os volantes e tal. E ficou um cenário ali que quando o Botafogo se ligou, ele tinha tomado o terceiro gol e falou, puta que pariu, agora tem que virar um 3-0. Não vai virar, irmão. Você vai virar contra um time muito ruim, contra o Bolívar, entendeu? Em casa, sem altitude, se fosse lá não virava. Vai virar contra um time muito... Contra o Júnior Barranquilla, que não é um otário, então não vai virar um jogo desse, é muito difícil. E aí o Botafogo tem a bola no segundo tempo, corre muito, briga muito, entrega pro torcedor uma satisfação do tipo, voltei no segundo tempo para fazer tudo que eu podia, mas não é mais suficiente com o adversário com 11 caras enfiados dentro da defesa, absolutamente preparado para esse tipo de jogo. O Botafogo sabendo que lá atrás tem um problemaço que é o contra-ataque dos caras, também não pode se jogar que nem um psicopata, diminui no final do primeiro tempo, mas é muito difícil imaginar um cenário onde o Botafogo fosse buscar esse resultado. Até era possível um empate, de repente, assim, se o gol saísse logo e tal, mas
Cara, aí vem alterações, mexidas e tal. Alguns jogadores do Botafogo não corresponderam, não jogaram o que podiam hoje e faz muita falta. O Júnior Santos, por exemplo, hoje não foi bem e ele é um jogador pra lá de fundamental nesse time do Botafogo. Ele é um dos poucos jogadores aí que individualmente pode decidir um jogo. E é aquilo que eu venho falando desde o ano passado. Eu acho que falta ao Botafogo aquele jogador que individualmente vai resolver a porra toda. Entendeu? Se depositou muito no Tiquinho Soares e tal, que é muito bom jogador, mas, cara, o Tiquinho Soares não é um jogador que vai pegar uma bola, driblar três caras e fazer o gol, ele é um finalizador. Então, eu acho que o texto poderia focar na busca de um jogador que decida jogos, aquele cara que pega uma bola de fora da área e decide o jogo, aquele cara que faz que seja fazendo uma enfileirada na zaga ou numa bola enfiada, mas um jogador que desequilibra. Esse jogador que desequilibra, ele dá 10 pontos para você no campeonato de pontos corridos, e num jogo como o de hoje, ele é um cara que acha o segundo gol e bota fogo no jogo. Então, o Botafogo não tem esse cara, o Botafogo tem vários bons jogadores e não tem nenhum craque no time, e eu acho que faz parte de uma ideia, de uma filosofia. Eu entendo que o Botafogo seja um time hoje que tem dono, portanto que é lucro, e querendo lucro ele vai querer jogadores mais novos, de menor nome para revelar e vender, obviamente, mas você também vende mais caro quando esse jogador é campeão. Se o jogador está em grande fase, chega numa seleção brasileira, você também vende mais caro. Então, talvez seja o caso de você buscar ali mais umas 2 ou 3 peças experientes, vencedoras, como eu venho dizendo há algum tempo, que o Botafogo precisa de jogadores, treinadores, gente vencedora lá dentro. Esse grupo não é um grupo de jogadores que já venceram grandes títulos e tal. Então fica ali aquele vazio, que o Botafogo tem um time legal, tem um esquema tático, tem uma maneira de jogar, tá chegando um novo treinador que deve ajeitar mais ainda as coisas, tem um elenco legal, ok, é um bom time, não é nada demais, mas é um bom time. Mas falta aquela cerejinha do bolo, entendeu? Falta aquele ponto de desequilíbrio para resolver jogos desse tipo. Então hoje faltou cabeça quando tomou o primeiro gol, muito mais cabeça quando tomou o segundo gol, e quando tomou o terceiro aí foi pro desespero. E aí no desespero acabou achando um, mas, cara, pode tomar 3-0 no primeiro tempo dentro de casa para ninguém, embora seja aceitável que o primeiro gol não tenha sido gol e que isso tenha mudado o resultado do jogo, não tenha sido pênalti, isso tenha mudado o resultado do jogo. Eu concordo com essa reclamação. Mas não é uma coisa nova, né? É uma coisa que está sendo marcada para tudo que é lado, todo tipo de pênalti eles estão marcando desse jeito. Eu acho que o Botafogo deveria começar a fazer conta na Libertadores, olhando para os outros adversários, porque se alguém despontar, o Botafogo vai achar um jogo-chave, que é contra o time que não despontar. Se nenhum time despontar, e pode ser que o Júnior Barranquilla consiga dar uma descolada legal com essa vitória fora, se nenhum time descolar, ele vai ali no meio do bolo, mas ainda assim, um bolo com 3 times com possibilidade de passar. Então, não é fácil o grupo do Botafogo, e com a derrota de hoje ficou ainda mais difícil. Sucesso na Europa, Superbet, agora no Brasil. Tem bônus generosos, super odds e saques instantâneos na hora que você ganha. Seja super com Superbet.